a Sara Shiva, nossa convidada, fazer a sua fala, a sua palestra. Fique à vontade. Vamos receber então a Sara Shiva com a salva de palmas. Olá, queridos, graça e paz. Também queria dar um alô para todo mundo que está acompanhando a gente, que eu já postei na internet, já tem um monte de gente ligada na gente lá na TV Câmara, não é isso? Que acompanha. E eu fiquei muito honrada com o convite para falar aqui, porque tem sido gerado no meu coração uma oração, uma intercessão pelo Brasil. E eu vejo que foi a mão de Deus que me colocou num trabalho que eu não esperava, que é um trabalho hoje que eu faço com mulheres. E a mulher, ela tem um poder muito grande dentro da questão familiar. O homem realmente, algumas pessoas até me chamam de machista, falam que eu sou machista. Eu não sou machista nem feminista. Eu sou uma pessoa que quero resgatar os princípios da palavra. Mas, porque machismo não é de Deus, nem feminismo é de Deus. Mas algumas pessoas me chamam de machista porque eu falo que o homem, ele tem uma inteligência, graças a Deus, para ser o sacerdote, que às vezes falta na mulher uma esperteza que o homem tem. Mas infelizmente não são todos, né? Às vezes algumas pessoas ficam meio assustadas que eu falo algumas coisas meio rasgadas. Mas o homem, de modo geral, ele tem tido uma sabedoria melhor para se relacionar do que a mulher. E a gente sabe que a família, ela começa num flerte, num relacionamento de um homem e de uma mulher. Sem um homem e uma mulher juntos, não tem como gerar os bebês e as crianças e procriar e tudo mais. Então não tem família. A gente sabe que existem muitos lares. Eu sou uma mãe solteira, tenho uma filha de 22 anos. Existem lares feitos por um pai e uma mãe só, mas isso não foi o projeto de Deus. Deus, ele não planejou assim, ele queria que fosse um homem e uma mulher com seus filhos. E daí que tudo começa. E a mulher, ela tem sofrido, principalmente na nossa nação, vamos falar do Brasil. O Brasil, ele tem tido um problema sério com a mulher. Eu vou falar um pouco sobre a importância da autoestima. A gente tem que trabalhar a autoestima das mulheres hoje na construção da família. Porque o Brasil tem tido um comportamento com a mulher de objeto. A mulher brasileira, ela tem se acostumado a ser objeto. Ontem eu estava assistindo horrorizada a um documentário, uma matéria na televisão, sobre as mulheres nos metrôs, nos trens, e grupos de homens que inclusive fazem redes sociais e páginas se intitulando Os Encostadores das Mulheres. E Deus tem feito algo muito especial em mim há alguns anos já. E infelizmente eu não nasci princesa como eu sou hoje. Eu vim até, eu acho, um pouco espalhafatosa, mas é porque piruíce não tem jeito, né? É um problema, assim, né, da personalidade da pessoa. E não tem jeito, é Jesus cura. Aí, eu não nasci assim, né? Eu era uma mulher que eu, numa determinada idade da minha juventude, eu comecei a me relacionar da forma errada, com uma autoestima totalmente dilacerada. Eu tive sorte porque o meu primeiro relacionamento foi o pai da minha filha, que era um homem bom, um homem fiel, um homem respeitador. Mas quando o meu casamento não deu certo, imagina, não tinha Jesus, não tinha nada. Quando não deu certo, eu fiz como a maioria das mulheres que não tem orientação. Eu me joguei no mundo, me joguei nos relacionamentos, acreditando que eu poderia trocar de parceiros e que estava tudo bem. E fui cada vez ficando mais arrebentada emocionalmente, porque cada vez que você toma uma decepção fora, você fica com feridas e sem querer você leva essas feridas para o seu próximo relacionamento. A mulher, ela depende muito da opinião do homem, a brasileira, né? A brasileira, ela é muito ligada na opinião masculina. Há uma certa ilusão no Brasil da própria mulher, ela acha que ela é livre. A mulher brasileira, ela acha, por exemplo, que usando roupas indecentes, muito sensuais, ela está afirmando para os homens, olha, eu uso o que eu quiser. Mas ela não percebe que ela está sendo prisioneira. Por quê? Porque o homem, ele sente prazer de olhar. A mulher não, a mulher ela sente prazer de ouvir, de sentir, né? O homem, ele tem uma natureza, os homens que estão aqui podem testificar isso, uma natureza, uma coisa que Deus fez, né? O homem gosta de olhar. Eu me lembro de um texto bíblico, Ezequiel 24:16,
onde Deus vira para o profeta e Deus afirma isso. Ele fala, hoje, Ezequiel, eu vou tirar, tua mulher vai morrer, eu vou tirar a delícia dos teus olhos, eu vou tirar o prazer dos teus olhos. Quer dizer, a própria boca de Deus fala que a mulher, ela tem o poder de dar prazer ao homem, só o homem olhar para ela. É um poder dado por Deus à mulher. A mulher não tem culpa, ela não tem como fazer, não tem como mudar isso. Então, hoje a gente vê um problema sério, porque as mulheres elas entram em crise, elas querem a aprovação dos homens. O homem ele tem um poder grande de fazer a mulher se sentir bonita, da autoestima dela melhorar, e ela, em busca dessa satisfação, ela começa a achar que vou ser livre, vou botar roupas indecentes, vou ser uma mulher atirada, e ela acaba ficando escrava disso. Por quê? Porque ela não consegue encontrar o resultado do respeito, o resultado do carinho, o resultado que ela tanto quer do homem, ela encontra o contrário. Ela acaba se tornando objeto. Como eu estava te falando, eu não nasci assim, né? Eu não era essa pessoa que eu sou hoje. Eu tive um período da minha vida que eu caí no mundo e me tornei o que a gente chama, não se escandalize, eu sou uma carioca, para o carioca isso é uma palavra super normal, não se escandalize, mas eu me tornei o que a gente chama lá no Rio de cachorra, né? Ou cachorrete, a mistura da cachorra com a piribete. E o que é a cachorra? Tem gente que escandaliza. Você falou uma palavra. Não, cachorra não é mulher do funk. A cachorra nada mais é do que a mulher que come migalha. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele foi resolver o problema da mulher cirofenícia, a mulher chegou para ele e falou, resolve lá meu problema. Ele falou para ela, não é bom dar para os cachorros a comida dos filhos, das criancinhas. O que ela disse? Não, mas os cachorros comem da migalha que cai da mesa. E ele falou, nunca vi fé igual, vai que tua filha está curada. Então o que acontece? Muitas mulheres têm agido como cachorras, mendigas emocionais, comem migalha que cai da mesa do homem. O homem joga qualquer migalha, ela, pelo amor de Deus, desesperada. E alguns homens ficam satisfeitos com isso. É porque eu não quero ter trabalho, eu não gosto de ter trabalho, não gosto de me esforçar. Alguns homens pensam assim, até o dia que eles se tornam pais. No dia que eles se tornam pais, que eles têm uma filha mulher, que eles veem a mocinha deles criar um seio, criar um corpinho já de mocinha com 12, 13 aninhos, aí eles mudam completamente a maneira de pensar, porque eles se colocam no lugar da filha. Eles sentem o que é ser usada, porque eles se colocam no lugar da filha deles. Eles não querem um homem olhando para a filha deles como cachorra. Eles não querem que a filha deles, como uma migalha, seja uma mendiga emocional. E aí é que o homem começa, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas aí já é tarde. A menina já está com 13 anos, com a cabeça formada. Eu estava escandalizada esses dias, vendo, eu me escandalizo, porque eu esqueço que o estado do nosso país está assim, escandalizado com a campanha, não achando ruim, achando bom, é claro, mas com a campanha do HPV. Está espalhado por todo o Brasil os cartazes da campanha de vacinação do HPV. Tudo bem. Só que quando eu era adolescente, eu tenho 41 anos hoje, quando eu era adolescente, a campanha era para meninas a partir de 17 anos. Porque a gente estimava que uma menina, uma moça, começasse a ter vida sexual quando fosse muito cedo, com 16. A campanha de hoje está massacrando aí, para todo mundo ver. Tá muitos cartazes espalhados pelo Brasil, está aí para todo mundo que quiser ver, a partir dos 11 anos. E a gente sabe que isso foi trabalhado em cima de estatísticas. Estatísticas que estão provando que as garotas estão tendo relações sexuais aos 11. Socorro, gente. Nós precisamos acordar, porque o que está acontecendo é que se nós, como povo que tem princípios das Escrituras, pessoas até que não são cristãs, mas que têm os princípios do bem, que entendem que eu estou falando uma coisa muito séria, se nós, como sociedade mesmo, não nos unirmos para restaurarmos e fazermos uma mudança de curso na nossa cultura acerca de relacionamento, nós não vamos conseguir resultado no futuro do Brasil. Porque hoje o problema começa na mulher. Acho que tudo começou na mulher lá desde o Éden, né? Porque a serpente, quando olhou para o homem, ela falou, bom, o homem cai pelos olhos e a mulher pelo ouvido. Eu sou feia pra caramba. A serpente falando consigo mesmo, né? Eu sou feia pra caramba. Eu não vou conseguir chamar a atenção desse cara, porque ele não cai pelo ouvido. Agora eu sou a serpente, né? Pensando consigo mesmo, eu sou muito boa de lábia, a mulher cai na lábia, eu vou no ouvido dessa mulher que é bonita pra caramba, e ela vai fazer o trabalho pra mim de levar ele pelos olhos.
E realmente foi esse o trabalho que a serpente fez. Um homem entre Deus e uma mulher escolheu ficar com a mulher, porque ele podia ter chamado Deus, mas ele escolheu. E aí veio todo o problema que a mulher está colhendo até hoje. Existem países muçulmanos onde a mulher vive no tempo do Antigo Testamento, com burca, com a ditadura de não poder ser sexy. Por quê? Porque o homem culpa a mulher. Se a mulher for estuprada em países assim, ela é ainda condenada a 40 chibatadas por ela ter sido estuprada. Porque eles não tiram da mulher a responsabilidade. Eles colocam nela, se você for sexy, se algum homem te desejar, a culpa é tua. No Brasil nós não temos esse problema. E pelo contrário, tem hora que eu gostaria até de ter umas burquinhas aí para botar em algumas irmãs. Porque tem umas que literalmente elas pegam a sua beleza, a sua formosura, a sua graça, e elas usam para destruir pessoas e famílias, no intuito de fazer um homem surtar. E muitos homens não têm ainda uma maturidade para fechar os olhos. A maioria não tem. A maioria é viciada em... porque dá prazer, né, homens? Dá um prazer enorme para o homem olhar, né? E é difícil. Nós temos que lutar para restaurar essa cultura. Lutar para ensinar para todo mundo que a gente puder ensinar, que estiver aberto a aprender, tanto os rapazes quanto as meninas a terem responsabilidade e os homens a guardar os olhos para sua mulher. Desde a época de solteiro tem que aprender a guardar os olhos. Porque se você não acostuma solteiro, você vicia na época de solteiro de olhar, você não larga esse vício casado. E às vezes eu aconselhando algumas moças, elas falam para mim, pastora, por que o meu marido pede para eu usar roupa colada, roupa curta, roupa indecente? Por que o meu próprio marido quer? Ele reclama se eu sair com um vestido mais tampadinho como o teu, tampadinho, romântico. Eu costumo colocar essas roupas para tentar mostrar para as pessoas, tanto para mulheres como para homens, que é possível chamar a atenção. É possível você chegar e só dar você sem precisar ser sensual. Acho que eu exagerei um pouco. Vou ter um brochezinho discreto, né? Discreto, brochinho. É o que eu te falei, é da personalidade da pessoa. É a personalidade. Mas o que eu estou tentando te dizer é que as mulheres chegam para mim e perguntam, muitas, pastora, o que eu faço? O meu marido, ele quer que eu use. E aí eu tento explicar para ela, querida, é um problema cultural. Você tem que chegar para o seu marido e, com muito amor, mostrar para ele que você tomou uma decisão de ser delícia dos olhos dele, não da torcida do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, do Fluminense, né, do São Paulo. Você agora quer ser delícia dos olhos do teu marido, não da galera. É difícil, por quê? Porque a maioria dos homens que pede para a esposa colocar essa roupa, ele pede porque ele olha para as outras. E ele entra num processo interno de competição com os homens da rua. Como os homens estão com a mulherão, ele quer mostrar, também tem um mulherão, tá vendo? Olha, eu tô olhando para tu, tu também olha para mim, para tu ver que a minha também é boa. Então, é um problema cultural, nós temos que mudar isso. Nossa visão de relacionamento está errada. E isso começa na mulher. A importância da autoestima da mulher, por quê? O que tem a ver, né, a autoestima da mulher com isso? Porque se a mulher ela entende, o que é autoestima, né, no dicionário? Se a mulher entende o valor que ela tem, autoestima é isso, é você entender o seu valor. É você ter consciência do seu valor. Se a mulher ela entende o valor que ela tem, o valor de ser mulher, né, a importância de ser mulher. Quando eu falo a importância de uma mulher, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Na mente de todo mundo aqui, quando você fala qual é a coisa mais valiosa de uma mulher, a gente pensa logo no quê? Mãe. Todo mundo aqui teve mãe. Se você não foi criado pela sua mãe que te gerou, você foi criado por uma mãe substituta, ou por uma avó, por uma tia, mas você teve uma figura de mãe. E mãe é quase uma figura sagrada. Existem alguns lugares no Brasil, por exemplo, Nordeste, que a mãe é uma figura sagrada. Eles têm até uma brincadeira chamada manhã, já viu? Painho, né? Mas a manhã é um negócio assim quase idolatrado em alguns lugares do Brasil. Então a mãe ela é aquela figura que pra gente é uma coisa santa. E ninguém aqui quer ter uma mãe que está dilacerada. Mas muitos tiveram e muitos não se tocaram. E eu quero terminar de falar para vocês aqui sobre isso. É uma dor que eu tenho tido no meu coração. Eu tenho lutado, eu tenho orado, eu tenho buscado até apoio mesmo das pessoas, até mesmo no Brasil, da política no Brasil, para a gente fazer um movimento mesmo de mudança cultural. Se a gente conseguir trabalhar nas meninas a mudança,
nós vamos ter famílias melhores no futuro. Por quê? Porque mulheres que se sentem valorizadas, o que elas fazem? Elas escolhem melhor o companheiro. Elas não aceitam a migalha para casar. Hoje no Brasil eu recebo muitos pedidos de conselho pela internet, muitos. E é muito comum uma pergunta, entre todas elas tem uma pergunta comum, tem várias, né? Mas essa é uma das que eu quero apresentar. Pastora, um homem está interessado em mim, ele é um homem bom, trabalhador, bem-sucedido, tem condição de ter uma família, né? Tem condição de sustentar uma família e tal. Mas eu não sinto nada por ele. Eu não sinto atração, eu acho ele feio. E elas me perguntam, devo orar para Deus colocar sentimento no meu coração por um homem que eu não sinto nada? Elas têm essa dúvida porque elas acham que elas estão erradas de não gostar. E aí, tem algumas que chegam a um grau pior, né? E aí, o que eu respondo para essa pergunta? Eu digo, não, querida, você não precisa orar para Deus colocar. Deus, quando é de Deus um relacionamento, quando é uma coisa boa para você, vai fluir. A atração física é uma das coisas que flui tão naturalmente que você não precisa fazer força. Se você precisar fazer força para ter atração física, é que o negócio é ruim mesmo. É uma coisa básica, entendeu? Não é uma coisa muito elevada, né? Então, algumas chegam a piorar. Algumas me mandam a seguinte pergunta, pastora, eu estou num relacionamento com um cara, não sei se eu termino. Será que ele é o cara para eu casar? Como é que ele é, minha filha? Ele é drogado, viciado, ele me bate na mãe, né? Ela tem dúvida se ela deve ou não casar. Por quê? Irmãos, ouçam, queridos, ouçam. Por que uma pessoa, uma mulher, ouçam, isso é sério, eu quero que vocês imaginem se vocês são pais. Isso pode acontecer com pai e com mãe. Você pode ouvir sua filha falar isso, ouça. Por que uma menina, uma jovem bonita, moça, jovem, por que ela tem essa dúvida? Porque na cabeça dela, ela não tem um senso de valor, ela não acredita nela. A autoestima dela é destruída. Ela não se vê como alguém valorizado. Ela aceita migalha. É a cachorra que eu falei. Come migalha, come do chão. Se você largar a comida no chão, o cachorrinho vem e come. Ela aceita porcaria para ela. Ela acha que pode ser de Deus, pode ser uma coisa boa para ela. Por quê? Porque ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de não sobrar ninguém para ela, tem medo de, eu vou ficar sem ninguém. E o meu trabalho tem sido, nesse Brasil, mostrar para elas o seguinte, queridas, pode ser que esse rapaz se conserte, mas até ele se consertar, pode ser que ele é 10 anos. Por que você tem que ser a pessoa escolhida para aguentar, suportar, apanhar, ser maltratada por 10 anos ao lado dele? Por que você não pode escolher um outro que já está pronto para você casar? Porque daqui a 10 anos vai ter alguma que vai estar pronta para casar com ele, que vai querer ele. Ele não vai ficar sozinho, pode ter certeza, tem sempre quem queira. Tá? Mas por que a gente tem que fazer a caridade de ficar com o pior? E eu tento ensinar para as moças isso no Brasil. E moças de 45 anos. Eu encontro hoje moças com mais de 25, 35, 45 anos, solteiras, sofrendo, dilaceradas. Nós precisamos nos unir como um país que tem consciência disso. E eu sei que o meu papel aqui é falar sobre isso, para despertar em vocês que puderem fazer algo para unir comigo nesse sentido. A gente precisa lutar para mudar essa questão cultural do nosso país. Nossa cultura de relacionamento é horrível. Nossa cultura de relacionamentos é uma cultura ou extremamente machista ou extremamente feminista, desequilibrada, e a mulher, no Brasil, ela está ocupando um espaço de objeto. Né? Nossas festas culturais reforçam isso, né? Os carnavais da vida aí. As mulheres, elas estão se colocando nesse lugar para ter o amor que elas tanto querem do homem. Elas acham que o olhar de desejo sexual de um homem é amor. E quando todos os homens que estão aqui sabem que não é. Agora, eu tenho lutado para ensinar isso para elas, querida. Tem um homem que só quer te usar. Se você também só quer usar ele, ok, faça a tua vida, as tuas escolhas. Agora, algumas querem ser felizes, querem ter uma família e não sabem como. Como mudar isso? Começa pelo valor. Vamos começar a resgatar esse valor, começar a ensinar para as mulheres esse valor. Eu trabalho com família, não trabalho só com mulheres, mas eu tenho me focado, dentro do trabalho que eu tenho, a dedicar um tempo para as mulheres. Porque eu entendi que se eu mudar a mulher, se você mudar a mulher, a gente muda o homem. Né? Não é à toa que na boate aí do mundo,
tem na porta uma plaquinha escrito assim, mulheres graça até meia-noite. Que foi feita uma pesquisa que comprovou que um ambiente cheio de mulheres não tem briga. Os homens não brigam quando tem muita mulher. Né? Por que será? Né? A mulher parece ter um poder de neutralizar o humor do homem. Né? Uma coisa especial. E eu quero terminar falando sobre um ciclo, mesmo que eu percebi que ocorre nos relacionamentos, que se a gente conseguir mudar, a gente vai mudar esse ciclo, que é o seguinte. Se os homens são criados por uma mulher ferida, porque uma mulher com autoestima destruída, ela vai se relacionando, vai se ferindo, vai se relacionando de novo, vai se ferindo. Quanto mais velha ela vai ficando, menos valor ela vai tendo para o mercado das cachorrices, entendeu? O que vai acontecendo? Ela vai ficando mais dilacerada, aí ela gera filhos. Quando ela tem um filho homem, é inconsciente. Ela projeta no filho homem a amargura que ela tem com o homem. E ela gera nele um coração dilacerado, um menino, um rapazinho que cresce machucado, com ódio de mulher, tratando a mulher mal porque ele é filho de uma mãe desajustada. Então, mulheres desajustadas não geram príncipes. Príncipes, quando eu brinco, não é príncipe de história de Disney, não. É um homem de bom caráter, é um termo que a gente usa para falar que a gente é filho do rei, que a gente acredita nas escrituras. Então, nós somos príncipes e princesas do rei, herdeiros dele, ok. É uma expressão, ok? Mas, uma mulher desajustada, ela não vai gerar um homem resolvido, um homem com uma cabeça estruturada. Ela vai gerar um homem machucado, que não vai saber respeitar a mulher. É aquele ditado que a gente fala, bom filho, bom marido, entendeu? O cara trata bem a primeira mulher da vida dele, é a mãe dele. Ele vai tratar bem qualquer mulher, porque ele tem um senso do valor da mulher. E é a mãe que é responsável por isso. Todos os homens saem da barriga das mulheres. Todas as mulheres também saem da barriga das mulheres. Há um poder na mão da mulher que não tem sido usado. E a mulher, ela mesma tem que ter essa consciência. Eu tenho lutado para fazer isso. Então, quando os homens são criados de forma inadequada, por mulheres que são queridas, eles crescem sem esse conhecimento de respeitar, sem saber como se relacionar, como tratar uma mulher. É muito comum hoje, os homens não sabem, a maioria não sabe como tratar uma mulher, ok? Eles crescem sem aprender nada sobre isso, se tornam homens desajustados emocionalmente. Ao mesmo tempo, mulheres feridas se sentem atraídas por homens desajustados, porque a história vai se repetindo, e com esses homens desajustados, tá cada vez maior o problema, elas têm outros filhos que geram, né, filhos que vão crescer dentro daquele lar, maus tratos, ela vai ver, o filho vai ver a mãe sendo maltratada e a coisa vai aumentando. E esses rapazes, no futuro, também vão ser rapazes desajustados, que também vão se apaixonar por mulheres assim. E é um ciclo. Gente, não para. A gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a mudar isso. A começar em nós e ensinar o máximo de pessoas possíveis. E se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos mudar o Brasil, a gente pode mudar o Brasil. Porque, por exemplo, se a nossa geração inteira entender isso, daqui a 10 anos, as meninas de 10 anos hoje, daqui a 10 anos são as meninas que serão as jovens noivas, as futuras mães, entendeu? Se eu conseguir trabalhar isso hoje com meninas de 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, no futuro, nós teremos, daqui a 20 anos, um Brasil onde os homens que nascem da barriga dessas mulheres são completamente diferentes. São homens de um caráter excelente. Os valores são diferentes. A gente precisa mudar isso. E se a gente não se esforçar como povo, como igreja, como nação, como sociedade, a gente não vai conseguir. Começa em nós e da gente se expande. Ok? E que nós possamos, entendeu? Eu vou falar para vocês uma coisa para finalizar. O homem, ele é a melhor pessoa para fazer esse trabalho. O homem é a melhor pessoa para falar desse respeito. Não é uma mulher a melhor pessoa para falar. Não sei se vocês perceberam que eu falei um pouco do lado masculino aqui. Porque poucas são as vezes que você vê uma mulher falar do lado do homem, entendeu? A maioria das mulheres quer falar do lado delas, né? Existem tantas revistas femininas, você já viu as revistas? Tudo sobre o universo feminino. E revista masculina? Geralmente é revista de mulher pelada. Por que não tem, né, a revista masculina que não é de mulher pelada? Né? Porque, eu vou falar porque a maioria das mulheres são egoístas. Elas querem ser satisfeitas, querem que o homem satisfaça minhas vontades. E isso é fruto de lares desajustados. Fruto de lares onde a mulher ela cresce de um jeito que ela não tem amor pelo homem. Vocês estão entendendo isso? Isso é uma coisa muito séria. Nós temos que lutar. Se a gente não lutar para mudar a mulher, a gente não muda a família. Porque o homem e a mulher saem da barriga da mulher.
É a mãe, um menino de 2 anos, ele não quer papai. Um menino de 2 anos, ele caiu, ralou o joelhinho, ele chora, ele não quer papai, ele não quer colinho de papai, ele quer colinho de mamãe. Você pega o menino e machucou, quando ele começa a chorar, o pai faz bem com o papai, ele não quer mamãe, ele quer mamãe. Porque a mãe, ela tem essa influência até uma certa idade, que ninguém vai tirar dela, é o poder que a mulher tem. E nós precisamos resgatar isso, mostrar isso para as mulheres, o poder delas, não anula a autoridade do homem, não anula o sacerdócio do homem, pelo contrário. A coisa que toda mulher saudável quer, não existe nada melhor do que isso. Toda mulher quer o quê? Ser protegida, ser cuidada pelo seu homem. Toda mulher quer isso, é o sonho de toda mulher. Ser protegida, ser cuidada, ser guardada. E a maioria dos homens não tem nem esse instinto de proteger. Hoje estão na baderna. Hoje a gente vê o quê? O homem negociando com a mulher, que eles vão casar, e que ela vai trabalhar para dividir as contas com ele. É a nossa cultura hoje. Pastora, você tem alguma coisa contra isso? Não. Eu só quero saber se quando ela ficar grávida, vai continuar a mesma coisa. Ou se ele vai entender que ele não pode ficar grávido no lugar dela para ela descansar o corpo. Porque os direitos iguais, que a gente tanto lutou nos anos 60 e 70, o movimento feminista, né, do mundo todo lutou pelos direitos iguais, deveria ter sido a luta pelos direitos independentes e diferentes de cada um. Porque nós não somos iguais, como é que a gente pode lutar por direitos iguais? O homem, ele não pode ficar grávido no lugar da mulher, amamentar no lugar da mulher, ela dizer, amor, na próxima gravidez você fica grávida, porque eu vou descansar um pouco o meu corpo. Não tem como. Então, na verdade, a mulher sempre vai ser fisicamente a parte mais frágil. E o homem tem que ter essa consciência, nós precisamos lutar por isso. Muitas mulheres são amarguradas. Por quê? Porque elas casam, esperam encontrar proteção, encontram, sabe o que é? Exploração, abuso, sofrimento, maus tratos. Aí ela tem 3 filhos, homens, ela desconta nos 3 meninos, todo o ódio que ela tem do marido. Forma 3 rapazes desajustados. E por aí vai, ok? Então vamos lutar. Ninguém melhor do que o homem para fazer isso. O homem pode ministrar a alma da mulher, o homem pode mostrar à mulher como ser tratada. O homem precisa investir nisso mais do que a mulher, nós temos que lutar por isso. E que todos os homens que estão aqui, que estão nos assistindo, possam ter essa consciência da importância do seu papel em restaurar a autoestima da mulher, que isso não venha só das mulheres, que isso não seja um interesse só feminino, mas que isso seja um interesse da família. Vamos lutar para mostrar para a mulher que ela não precisa andar nua, que ela não precisa mostrar os seios, que ela não precisa mostrar as curvas dela para ter valor, que ela pode ser valorizada pela essência dela, pelo simples fato dela ser uma mulher, ter um útero, poder gerar a vida. Isso é um grande valor que a mulher tem. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Obrigada. É rapidinho, mas na sua fala, a senhora ampliou todo o universo feminino. Obrigada. Só tem uma coisa que eu encontro muito aqui em São Paulo e eu creio que no Brasil inteiro. É o crescimento da mulher com 3, 4 filhos, um de cada pai. E aí ela passa toda aquela raiva, tudo aquilo que você falou, justamente, aí depois vem um filho que quer fazer alguma coisa do que o outro não. Porque isso daí é coisa do teu pai. Sim. É amargurada. coisa do teu pai. Então eu só queria justamente que no seu trabalho, se já houve, eu tenho muito desses casos aqui em São Paulo, e realmente é uma coisa às vezes até difícil, como eu não sou da área, até de poder, no caso, explicar justamente para elas. Mas muitas vezes eu mostro justamente que não é. E o grande problema é que ela nunca, ela entende que justamente ali, a criança, ou no caso o adolescente, ele tem já aquela... Eu conheço, por exemplo, só terminando 3 casos, que o menino, a mãe, também gosta muito assim, desse tipo, que a senhora falou aí no caso do Rio, que nós temos aqui em São Paulo também, mas ele vendo, no caso, tudo aquilo do que a mãe saindo com vários, ele não aceita. E ele, hoje em dia, ele é evangélico. Eu entendi o que você está falando. Deixa, só para quem não está te ouvindo, deixa eu explicar, porque também tem pessoal que não está... Ele está falando sobre uma mulher que tem filho com 3, 4 homens diferentes, vamos supor, ela tem 4 filhos,
ela tem um filho de cada pai, aí isso gera um conflito dentro de casa, aí ela maltrata os filhos, aí isso é problema do teu pai. É o que eu estou falando, eu trabalho com isso também, mas isso seria solucionado. Nós podemos mudar isso no nosso país se a gente investir na restauração da cultura sobre relacionamento. E essa restauração da cultura não tem outro caminho. Ela começa pela restauração da autoestima da mulher. Não há como nós restaurarmos a cultura de relacionamento se nós no Brasil não restaurarmos o valor que a mulher tem que ter. Porque a mulher no ato sexual, ela que permite o homem entre dentro do corpo dela. Tem uma passagem bíblica em Cantares 8:8, que eles falam de dois tipos de mulher. Mulher muro e mulher porta. Muro é aquele que você não consegue passar, e a porta é que se você forçar, você passa. E aí eles estão falando sobre a mulher fácil e a mulher que é difícil. E eles falam, se você for um muro, nós vamos edificar sobre você um monumento de prata. Mas se você for uma porta, nós vamos ter que te cercar com tábuas de cedro, porque você é fácil. Nós vamos ter que te isolar. Então hoje eu tenho trabalhado com as mulheres, mostrando para elas, querida, a mulher muro é a princesa, a mulher porta é a cachorra. É aquela que está reganhada, qualquer um entra, qualquer um pega, qualquer um faz. Isso é uma mudança cultural. Muitos homens não querem. Eu recebo e-mails de homens dizendo assim, eu estou orando para você nunca vir na minha cidade. Eu recebo mensagens no meu Facebook de homens dizendo, eu te detesto, eu te odeio, esse idiota. Por quê? Porque quando eu ensino isso, muitas mulheres chegam para o cara que ela está sendo explorada e elas falam o quê? Eu não quero mais que você me trate mal. E muitos homens odeiam porque eu ensinei isso para elas. Eles ficam com raiva, não, mas eu estava me dando bem, eu estava sugando ela estava fazendo tudo o que eu queria, eu não estava dando nada em troca. E a vida não é assim, não é esse o princípio de Deus. Então nós precisamos lutar. Por quê? Porque só uma mudança cultural, só a gente investindo em ensino sobre isso, entendeu? A gente vai mudar a mentalidade das meninas, das jovens, já desde pequena. As mães precisam receber, porque elas vão ensinar para as filhas a escolher, ensinar para a mulher que ela não é obrigada a casar com a primeira coisa que aparecer na frente dela, porque às vezes não é um homem, é uma coisa, né? Às vezes é um homem, tem homens maravilhosos, gente, tem homens, às vezes não tem nada, o cara não tem nenhuma estrutura, o cara é um homem humilde, mas ele tem um caráter, é um homem trabalhador. Tem homens maravilhosos, hoje estão sofrendo, porque eles não encontram uma bênção para casar. O que tem de mulher cachorra, os próprios homens estão sofrendo, porque querem uma mulher fiel, leal, que nunca vai traí-lo, uma mulher que vai estar com ele mesmo na pobreza, que hoje a gente vê que muitos homens acreditam que o que a mulher quer é só dinheiro, entendeu? E hoje, os próprios rapazes, eles pedem socorro. Socorro, onde estão as princesas? Eu não aguento mais sofrer. Tudo isso nós vamos mudar. Se nós, como povo, nos unirmos como igreja, como sociedade, para mudar essa cultura. O que eu acredito é o que eu tenho lutado, me esforçado. Eu encontrei ajuda, o vereador Eduardo tem me fortalecido nesse sentido, me dando uma palavra mesmo que ele crê, né, que ele vai me ajudar nesse sentido da gente fazer eventos, entrada franca, sem nenhum fim lucrativo, para fortalecer, para mudar essa questão. Eu tenho pedido isso em minhas orações e eu sei que Deus vai abrir portas em muitos lugares do Brasil. Não é fácil, mas nós vamos conseguir. Amém? Obrigado, pastora. Muito obrigado pela sua presença, enriqueceu muito. Se foi por falta de eventos gratuitos, sem cobrar, só está no lugar certo, porque o FENASCO não cobra absolutamente nada para realizar os seus eventos. Em contrapartida também, todos os nossos preletores são voluntários dessa causa, militantes, e a agenda já está pronta. Dia 11 estaremos, deputada Rosinha da DEFAL está fazendo um convite para a senhora, já faça agora ao vivo e a cores. Deputada Rosinha, deputada federal, lá do nosso grande estado. Bom dia, pastor. Boa tarde já. Prazer conhecê-la pessoalmente, a gente acompanha de longe. E quando vi a senhora entrar, quando o pastor anunciou, eu já disse, meu Deus. Aí se essa mulher aceita o convite para ir para Alagoas. Precisou escutar isso também. Precisa de aprender que é na tristeza de Deus. Né? E às vezes, como diz o ditado católico, santo de casa não faz milagre. E aí a pastora precisa ir a Alagoas, levar essa mensagem também. Né? Porque a tua forma de colocar desse jeito tão espontâneo, tenho certeza que tocou o coração de muita gente aqui, vai sentir inclusive empoderada de falar isso para outras
mulheres e homens que precisam entender a mensagem de hoje. Então eu vou deixar contigo o meu contato, né? Faço aqui um apelo, não é nem um convite, um apelo. Vamos para Maceió. Vamos fazer. Vai ser tão maravilhoso. A minha dificuldade tem sido, porque como o evento, eu recebi, né, como pastora, recebi uma direção espiritual de Deus para não cobrar. Muitas portas se fecharam no momento em que as pessoas viram. Esse trabalho teve o apoio da mídia secular. A mídia secular veio honrar esse trabalho. Foi uma coisa que me surpreendeu, porque quando eu comecei com esse trabalho com as mulheres solteiras, eu comecei com o intuito de ensinar elas prevenir, a escolher certo. Porque trabalhar com as casadas, eu não sou uma mulher casada. Então é complicado. Eu, como uma pastora solteira, né? Eu vivo em santidade, eu faço abstinência, eu sei que isso choca algumas pessoas, falar tão abertamente da minha vida particular assim, mas isso já está na televisão para todo mundo que quiser saber, então não tem problema. E eu gosto de falar disso porque eu acho assim, que o testemunho de vida particular, ele é o que a Bíblia chama de frutos. E pelos frutos conhecereis, não é o quanto Deus me usa, não. Porque Deus usa até a mula, meu bem. Deus usa criança, Deus usa qualquer um. Agora, é a vida particular que fala os frutos da vida de uma pessoa, entendeu? Então, na minha vida, que sou uma mulher solteira, é fundamental as pessoas saberem que quando eu saio daqui, não tem um homem, um Ricardão me esperando, entendeu? São anos sem dar nem um beijo na boca de um homem. Eu sou uma mulher bem radical em relação a isso. Por quê? Porque eu tenho que ter uma postura, uma vida. Eu sou uma pastora, eu vou orar pelas pessoas, eu não posso ter mãos sujas, eu tenho que estar em consagração espiritual. Eu sou bem radical em relação a isso. Por eu ser assim, muitas moças solteiras me procuram, pedindo conselho. E aí o trabalho nasceu para as solteiras de uma forma de prevenir. Até porque as casadas... Como que eu vou falar para casadas se eu não sou casada? Vai gerar uma polêmica, eu já sou perseguida por eu falar para solteiras. Imagina eu falando para casados, o problema que vai ser. Então hoje eu tenho dedicado esse trabalho mais para as mulheres solteiras. Mas as portas não se abrem com facilidade como eu esperava. Porque muitos querem lucrar com isso. E a minha cabeça, assim... É complicado, eu não vou me vender de maneira nenhuma um trabalho que Deus me deu e falou pra mim. Tem que ser de graça. Pastora, você passa dificuldade? Nem pergunta, que senão você senta aqui e chora, tá? É assim, porque graças a Deus, pelo menos a cara de rica eu tenho. Glória a Deus. Pelo menos a cara. Porque pelo menos pra casar você vai chamar atenção pela cara, né? Então pelo menos isso. Agora... Pelo menos, glória a Deus, mas vamos lá. A realidade é muito difícil fazer uma obra como eu faço sem ter o espaço gratuito. O espaço não pode ser ao ar livre, porque é um culto secreto. Porque as coisas que eu falo são tão fortes, eu não falei nada aqui pra vocês. São coisas muito fortes. E se tiver, por exemplo, um menininho de 3 anos, é um culto bem organizado, não pode entrar garotos. A partir de 2 anos de idade, eles não podem entrar. Porque o menino de 3 anos, quando eu começo a falar, olha como é que é a roupa da princesa, olha como é que é a roupa da cachorra, olha como é que é o comportamento da princesa, olha como é que é o comportamento da cachorra. O menino de 3 anos, ele aprende. Repete, chega em casa, aponta pro dedo pra amiguinha da irmã dele e fala, tu é cachorra. Ao invés de eu ser uma edificação para aquela família, eu vou me tornar uma pedra de tropeço e um problema para aquela família. Eu não quero trazer problema, eu quero trazer bênção. Então, tem que ser, é um culto fechado. Eu não posso ter homens dentro daquele culto. Por quê? Porque no meio do culto, no meio da reunião, eu falo coisas sobre o universo íntimo das mulheres. Sobre o corpo das mulheres, coisas da intimidade da mulher. Se tem um homem, às vezes, solteiro, ele vai sonhar com os órgãos genitais voando na cabeça dele. É um problema. Então, é um culto difícil de se fazer. Não é um culto que dá para fazer, por exemplo, ao ar livre, em quadra. Não dá para fazer num local onde a equipe seja masculina. Então, eu tenho tido muita dificuldade. Porque os locais que eu encontro são cobrados. Então, eu estou em busca, né? O Ministério está em busca de patrocínio, de apoio. Eu tenho desejado fazer um projeto mesmo com as prefeituras, conseguir fazer nas cidades, para a gente investir nisso como uma forma de resgate cultural e me usar. Eu não quero ganhar nada, eu sou uma pessoa bem doida mesmo, não se assuste, eu sou filha de quem eu sou, não é à toa. Né? Graças a Deus, meus pais eram muito liberais, as pessoas muito cabeça aberta, então eu herdei isso, uma coisa boa. Eu realmente... precisar é outro assunto. Não quero entrar na questão precisa, não entra nesse assunto não, que vai ser ruim. Mas eu não posso cobrar. Então esse é um trabalho gratuito. Se você tiver lá um local
fechado, tá? Com climatização, porque a gente, o problema do lugar fechado é que começa todo mundo a derreter, a maquiagem vai parar no joelho, é um horror, entendeu? Então tem toda uma questão legal de se fazer um local fechado que caiba pelo menos 2.000 mulheres, porque você vai imaginar eu fazendo esse trabalho em Maceió, são 5.000 mulheres na porta brigando, se degradando para entrar. Isso é uma coisa normal, acontece da multidão ir, porque as mulheres cristãs e não cristãs, todas as religiões, elas vão. Eu já tive experiência de no mesmo culto ter 50% católicas, evangélicas, budistas, kardecistas, Hare Krishna, de tudo apareceu dentro do culto. Porque vida sentimental não tem religião, elas querem ir, entendeu? Se você tiver esse espaço, eis-me aqui para te servir. Uma equipe feminina que seja forte, porque para deixar, já tivemos travestis tentando entrar, tivemos homens vestidos de mulher tentando entrar, e temos também aquelas moças que têm desejo de sair do lesbianismo, mas que elas têm aquela postura de se vestir como homem. Isso é muito comum, elas vão muito a esse culto. E temos que ter uma sabedoria, porque elas parecem um rapazinho, chega na porta, e a equipe toda tem que ser treinada, porque não pode dizer, não, você não entra, porque se ela é uma moça e ela é barrada como um homem, ela se fere, às vezes ela não é nem cristã, e para ela, nós somos a figura de Jesus, então se você barra ela, você fere ela. Então há um treinamento que tem que ser feito com antecedência, para pedir a identidade. Já tivemos casos de moças que eram um rapaz, me dá sua identidade, Maria, não sei das quantas. Ok, pode entrar. E todo mundo morrendo de vergonha, mas tem que pedir. Porque pode ser um rapaz e pode atrapalhar o culto. Se você tiver esse espaço, minha irmã, eu estou muito feliz. Eu vou lá te servir com o maior prazer, de graça. Me use, eis-me aqui para ajudar. E quem tiver esse espaço, pode me chamar, vamos fazer, vai ser maravilhoso. Amém, amém. Só para apresentar aqui, para que você conheça um pouco esse trabalho aqui. Se a gente fosse fazer um teste aqui, eu não conheço profundamente a plateia, mas eu sei aqui que nós temos pessoas só na mesa que teríamos condição de oferecer isso. Mas aqui da plateia, quantos ouviram os critérios, o modelo, o formato do evento, que gostaria de ter a Sara Shiva lá na sua igreja, na sua comunidade, na sua cidade, para fazer esse trabalho? Do jeito que ela falou, levanta a mão aí para me ver. Sem cobrar, você vai correr atrás do patrocínio, você vai levar a Sara lá só para receber e ainda vai dar uma oferta para ele. Não está cobrando, mas vai dar uma oferta. Amém, queridos? Amém. Amém ou não? Amém. Aqui na mesa, Sara, nós temos aqui o pastor Ronaldo, que é o presidente da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil. Esse homem aqui, ele se relaciona com todos os presidentes do Brasil. Então o FENASP, os nossos eventos, vai lhe oportunizar a abrir essa porta que talvez você esteja precisando. Então aqui eu tenho certeza que essas pessoas que levantaram a mão vai fazer. Vai fazer ou não vai, gente? Amém. Então, o formato do encontro da deputada, lá também, você vai se relacionar com todos os líderes denominacionais. Uma ida lá, você sai do estado com no mínimo 10, 15, 20 agendas. Então, eu tenho um critério para o nosso presidente. Marisa Gomes está aqui, uma psicóloga conhecida, está no Brasil inteiro. Foi também assim que nós começamos, né, Marisa? Prioridade da agenda da Marisa no FENASP. Então, quando nós temos evento, vem para o FENASP, porque ela sai do estado já com, muito provavelmente, com uma agenda já fechada, vai voltar para ir na igreja, para ir na cidade, assim o ministério dela cresce, e assim a Damares Alves, e assim todos os nossos líderes. Então você é bem-vinda, recebe o nosso convite, eu tenho certeza que sua ida a Alagoas vai ser frutífera, e nós temos essa agenda de 2 estados em média por mês. 1º de maio em Campo Grande, você vai conversar no mínimo com todas as denominações do estado de Mato Grosso do Sul. Então assim, é uma porta aberta, né? Então prepara a sua assessoria, você sai daqui já com toda certeza com a agenda plana. Reserva dia 11 em Alagoas, dia 1º no Mato Grosso do Sul, para falar com os líderes, e com certeza aqui mesmo você já vai ter a agenda. Amém? Para a glória de Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Consulta ao vereador Eduardo, vereador Luciano.